Muito bem, bem-vindo ao meu canal. Nesse dia quero estar gravando um vídeo aí a respeito de como o marido deve tratar sua esposa. Então, para você que ainda não é inscrito no meu canal, né, se inscreva no meu canal aí, né, tá aí embaixo do vídeo aí, ó, inscreva no meu canal aí, deixa um joinha, né, e ative o sininho das notificações aí. Cada vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai informar você de que há um vídeo novo, né. Então fique conosco durante esses 10 minutinhos, né, vamos estar explicando sobre a palavra de Deus, né, o contexto de como que se faz, né, para o marido amar sua esposa e se manter fiel a ela nesses tempos difíceis. Amém? Então solta a vinheta. Então estamos de volta, né? Como eu havia falado antes da vinheta, hoje vamos falar um pouquinho sobre algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente tem visto aí nos telejornais, até na internet, a gente tem visto a quantidade de feminicídio que tem se levantado, a quantidade de mulheres que têm sido espancada por seus maridos, né? A quantidade de mulheres que chegam ao óbito devido aos seus relacionamentos conjugais. E faz dias que eu estou para gravar um vídeo, né? Deus tem tocado no meu coração para gravar um vídeo sobre isso que está acontecendo no mundo todo, né? Dessa crueldade que tem se levantado contra as mulheres. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que no começo, quando Deus criou os céus e a terra, e que Deus criou os animais, lá em Gênesis está escrito lá no capítulo 1 em diante, né? E fala claramente que Deus havia visto, né, que não era bom que o homem ficasse só. Então o Senhor Deus, ele, olhando para essa situação do homem estar só no Jardim do Éden, Deus então resolveu então criar a esposa, né? E Deus disse que faria para ele uma esposa, alguém que fosse idônea, alguém que fosse uma ajudadora dele. E Deus criou a mulher. A Bíblia diz que Deus fez com que o homem tivesse um grande sono então ali, e da costela do homem Deus então tirou a mulher, e Deus trouxe a Adão, a essa mulher. Então Deus é um Deus que ama a família. É verdade, Deus é um Deus que ama a família. E o que está acontecendo no mundo todo hoje não agrada a Deus, né? Aquele que no altar ali promete amar sua esposa até que a morte o separe, promete estar com ela na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, né? Na riqueza, na pobreza. Por algum minuto, por algum tempo, essa pessoa esquece aquilo que prometeu no altar, então ele vai ali e comete homicídio, começa ali espancamento com a sua esposa. Muitos desses espancamentos, muitas dessas agressões, elas são físicas. Se vê nitidamente uma mulher com um olho roxo, alguém que vai numa delegacia e registra uma ocorrência, muitas não vão, muitas não registram ocorrência talvez de medo, não sei, né? Talvez seja um medo, mas algumas dessas agressões, elas são físicas. Chegou a agressões de fato, às vezes de fato. Outras agressões dessa aí não são físicas, são psicológicas. Maridos que distratam sua esposa, né? Maridos que maltratam sua esposa no seu vocabulário, xingam a sua esposa, e depois tem coisas que às vezes uma agressão física vai passar, mas a agressão verbal, essa não sai. A pessoa fica com aquela mágoa no coração, fica com ressentimento, e tu encontra mulheres atiradas nos cantos, mulheres tristes, com depressão, porque muitas vezes aquela pessoa que disse que amaria ela na alegria e na tristeza, agora essa pessoa começa a agredir ela, não só fisicamente, mas com palavras, falando mal. Ou seja, a Bíblia diz, no livro de Provérbios, alegra com a mulher da tua mocidade. Tu casou com ela, ela era novinha, bonitinha, agora ela vai envelhecendo junto contigo, então tu deve amar ela. Nós devemos amar a esposa
do mesmo jeito com que amamos ela no começo. A Bíblia tem um conselho muito grande. Eu quero ler com vocês, neste momento, um texto da Palavra de Deus, que é bem claro, que diz como que nós, homens, devemos tratar nossa esposa para ter uma vida abençoada, tanto dentro de casa, quanto no nosso trabalho, quanto nos nossos negócios. Devemos partir de casa. Uma vez que você sai de casa em conflito e não respeitando sua esposa, as coisas não vão progredir e as coisas não vão para frente. Por que não vão para frente? Porque em casa, onde é o teu convívio com a tua esposa, tu tem um lar destruído, tu tem um lar que já está em guerra. E por que esse lar está em guerra? Porque muitas das vezes que esse lar está em guerra é culpa da nossa atitude mesmo, porque nós agimos de forma errada, falamos o que não era para ter falado, ou seja, aquilo que a gente já falou já era. Você pode subir num morro muito alto, e você pode naquele morro ali soltar um saco de pena. Você vai lá naquele morro lá, solta um saco de pena, e depois você sai atrás daquelas penas para pegar. Talvez você até consiga pegar algumas penas, mas o resto vai ficar no vento. Assim é quando a gente fala algo e que maltrata a nossa esposa, ela pode até receber o perdão, mas não vai ficar a mesma coisa. Você já distratou ela, já vai ficar aquele ressentimento ali, e isso é perigoso, isso destrói os casamentos. Tem outras coisas que também vêm a destruir, vêm a fazer com que o casal se separe, como que eu disse aqui, né? Deus falou, né, que quando a gente está no altar ali, entregando a nossa vida ali para nossa esposa ali, prometendo ela ser fiel a ela, na doença, ou na saúde, na alegria ou na tristeza, na riqueza, na pobreza. Então, às vezes a pessoa diz, eu amo minha esposa, eu amo estar com ela e tudo, mas quando vem uma enfermidade, ou quando vem a situação financeira, a primeira coisa que se faz é a separação. Aí prova que o amor já não estava mais na sua esposa, sim, estava no jeito que você está vivendo com ela. Mas amar a esposa significa se entregar por ela. E eu quero ler esse texto com você neste momento, para você entender, e você poder meditar em casa junto com a sua esposa, ou com o seu esposo, e ver assim, o que Deus tem para o casamento, como que Deus olha o casamento, como que Deus olha a união entre um homem e uma mulher. Então, acompanhe comigo, se você tem uma Bíblia em casa, pegue ela no livro de Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 25 e diante. A Bíblia diz assim, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o texto está dizendo, que da mesma forma com que o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida pela igreja, da mesma forma que o Senhor Jesus amou a igreja e se entregou por ela, e fez tudo pela igreja, a Bíblia diz, que amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o amor pela esposa significa igual ao amor que Jesus teve pela igreja ao ponto de se entregar. Então, se nós homens, e isso é um conselho para os homens, maridos, amai as vossas esposas. No texto mais para baixo aqui diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, quem é que gosta de maltratar o seu corpo? Quem é que gosta de fazer uma cicatriz no seu corpo, de danificar o seu corpo? Assim como você gosta do seu corpo, deve amar também a sua esposa. Então, nesse texto que o Senhor nos deu para falar nessa tarde, que você possa realmente amar a sua esposa, entregar a vida pela sua esposa, não somente nas horas boas, mas também nas horas difíceis. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é a parte mais frágil. A mulher é cheia de sentimento. E às vezes na correria do dia a dia, você chega em casa e você não percebe que ela fez um corte no cabelo, ou cortou, ou pintou uma unha. E isso já basta para dar. Então, se o marido ama a sua esposa, vai amar a sua esposa e vai começar a cuidar da sua esposa. Assim como você e eu, a gente cuida do nosso corpo, a gente deve também cuidar da nossa esposa, amar ela.
E a Bíblia diz, né, que somente a morte vai nos separar. Uma vez que você está ali no altar e que você promete ser fiel a ela, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, então você deve ser fiel a ela. Você prometeu em cima do altar a Deus ser fiel à sua esposa. O que mais aborrece uma esposa é a infidelidade. Então você deve ser fiel a ela, assim como Jesus foi fiel a Deus e a obra que Jesus veio fazendo nessa terra. Fidelidade. E é o que muito hoje não tem. O cara chega cansado em casa do serviço e às vezes vê na rua algo diferente e chega em casa e a esposa fala uma coisa, já maltrata ela, ou seja, não tem fidelidade com a esposa. E aí quer que a esposa faça aquilo que lá na rua estão Deus deu a sua esposa para você. Então você deve cuidar dela. Não só você, mas nós todos devemos cuidar da nossa esposa e se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Amém? Então, se você fizer isso, nesse conselho que você está tendo hoje, se você fizer como a Bíblia nos ensina a amar nossa esposa, certamente não vamos ter esses casos de feminicídio. Porque quem ama a sua esposa não bate nela. Quem ama a sua esposa não agride. Quem ama a sua esposa cuida, provê o sustento dela e o bem-estar da sua esposa. Foi por isso que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus disse, farei para o homem uma esposa, uma ajudadora, uma companheira, para estar do lado dele. E isso é o que Deus quer da nossa vida, que as esposas estejam do nosso lado. Porque a gente começa com a esposa. Primeiro vem a esposa, depois vem os filhos. E assim que funcionam as coisas. Então, se você maltrata sua esposa, se você briga com a sua esposa, e mesmo que você dobre o teu joelho para orar a Deus, o Senhor, ele não vai atender a tua oração. Porque você está em conflito com a sua esposa em casa. Então, quando você ama a sua esposa, quando você começa a fazer aquilo que agrada a Deus, até as tuas orações Deus vai atender. Mas você precisa respeitar a tua esposa, respeitar ela. Saber das dificuldades, procurar conversar com ela. Porque se há uma casa que não tenha esse tipo de conversa, uma casa que o marido não honra a sua esposa, não respeita ela, provavelmente essa casa não vai para frente, provavelmente vai haver conflito e conflito. Então o que Deus quer para a nossa vida de hoje, que nós possamos fazer hoje, botar em prática este conselho de Deus: marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, compartilhe com os amigos aí, se inscreva aí no nosso canal aí, A gente está começando com esse canal a divulgar vídeos, E a gente vai divulgar vídeos neste canal somente da palavra de Deus. A gente não vai divulgar nesse canal outro tipo de vídeo. A gente vai falar no nosso canal aqui somente das coisas de Deus. Desculpa. A gente vai falar aqui somente das coisas espirituais. Então no meu canal você não vai encontrar falando de outra coisa a não ser falando da palavra de Deus. E aí eu estou postando hoje é domingo, dia 8, eu estou postando esse vídeo hoje, nesse domingo. O vídeo sobre o que nós falamos agora. E o próximo vídeo que eu vou estar colocando aí no meu canal aí, vai ser um vídeo que tem chamado muito a minha atenção aí. A gente viu uns comentários aí uma semana atrás de um pastor aí que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. E aí eu quero falar algo a respeito disso, mas isso é num outro vídeo. Então, nessa tarde, que o Senhor Deus, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e do seu Santo Espírito, que Ele possa estar na tua casa, no seu lar, no meio do teu casamento. Que Jesus venha a ser o centro da tua casa, que Jesus venha a ser o centro do teu casamento. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não pode se arrebentar. Então, coloque Jesus na tua família, coloque Jesus na tua casa, coloque o Senhor Jesus na frente de todas as coisas. E um lar onde Deus habita, um lar onde o Senhor Jesus Ele é o centro, e vai acontecer isso. O marido vai aprender e vai amar sua esposa. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham um mês abençoado, em nome do Senhor Jesus.